Eu cheguei do que chamam da verdadeira realidade. Eu vim de lá agora. Estive com o ser que foi a minha mãe na terceira dimensão. Eles me chamaram lá. Eu fui aonde eles se encontram, numa região montanhosa, com imensa vegetação, muitas árvores e montanhas. Chegando lá, haviam imensas serpentes, muito parecidas com essas pitons gigantes e essas anacondas original do Brasil, mas grandes e bem musculosas, grossas, mas muito mais espertas e inteligentes, infinitamente inteligentes em relação às serpentes que nós temos aqui neste mundo que chamamos de 3D, tridimensional. Já há um tempinho que eu não tinha contato com minha mãe. Eu digo um tempinho na casa de dias, que no plano astral, na verdadeira realidade, dias aqui lá são muito tempo, muito tempo. Chegando nesse lugar tinha um imenso casarão, uma casa que foge um pouco os padrões aqui da realidade tridimensional. Era uma casa com algumas particularidades e abaixo desta casa casarão imenso que devia ter mais ou menos de comprimento, devia ter mais ou menos uns 40 a 50 metros de comprimento, e de largura deveria ter uns 30 metros. Abaixo, descendo pela própria frente, descendo a uns 30 metros, dava entrada a uma pequena passagem de vegetação, como árvores, e descendo mais ou menos uns 10 metros, você encontra um imenso galpão muito parecido com aqueles galpões de granjas de galinhas que botam ovos. Só que um galpão mais ou menos de uns 300 metros de comprimento e mais ou menos uns 60 metros de largura. Eu cheguei naquele casarão e ficaram espantados de eu ter ido lá naquele lugar, na qual eu nunca havia ido. Naquele lugar não. Ali se encontravam o que foi a minha avó de criação, da terceira dimensão, né? Minha avó, a mãe da minha mãe, aqui da terceira dimensão, e a minha bisavó, a mãe da minha mãe, aqui da terceira dimensão. Se encontravam algumas pessoas que se encontram vivas, que eu prefiro não relatar ainda. Aquele casarão habitavam muitas pessoas. E logo eu fui recebido na porta com um olhar de estranheza, não só pela minha mãe, como por todos que ali estavam e não esperavam que eu ali chegasse. Ela veio me receber como que um ar de reprovação ou um pouco de indignação com as minhas atitudes. Eu tentei buscar um diálogo, mas ela não demonstrou diálogo.
ela demonstrou repreensão. Ela disse para mim que ela citava eles, entre aspas, eles estão muito chateados com você. Eles estão muito chateados mesmo com você. Você não deveria fazer as coisas que você anda fazendo. E eu estava num estado energético muito forte, como se conscientemente ou consciencialmente eu estivesse em paz e soubesse plenamente que eu jamais fiz algo tão certo em minha vida. Jamais fiz algo que eu digo que valesse tanto a pena em minha vida. Eu estava reenergizado espiritualmente, eu estava forte. Eu estava neutro, eu estava nulo. Eu estava ali totalmente desconexo de qualquer tipo de energia ou ligação energética ou vibracional com eles ali, principalmente com ela. Eu, olhando nos olhos dela, ela me olhando com um olhar de repreensão, como que alguém repreendia muito as minhas atitudes. Ela disse: olha, eles vão dar uma lição em você. Você pode esperar e vai ser aqui. Eu observava que dentro da casa haviam inúmeras serpentes do lado de fora da casa, ao redor, nos cantos. Ao redor, nos cantos, haviam inúmeras serpentes. Suas cabeças eram triangulares, achatadas e triangulares, um pouquinho diferente das serpentes aqui da Terra, em alguns aspectos. As serpentes, eu observava, tinham haviam variadas cores. Algumas eram um lilás com um azul metálico, todas com os olhos amarelos e fendados. Tinha algumas vermelhas com preto, lembrando muito a tonalidade de cores das corais aqui. Tinha algumas que eram brancas, algumas eram brancas com amarelo e outras brancas com um vermelho claro, e algumas eram bege, creme, com um bege escuro. Haviam muitas. Ela, quando disse: eles vão dar uma lição em você, as serpentes, que várias estavam enroladas, algumas estavam nos cantos, ambas levantaram suas cabeças e começaram a vir para o meu lado, agilmente. Eu olhei para ela e eu disse: tudo bem, se é para ser assim, então será. Naquele momento eu materializei, eu criei, eu fiz aparecer um objeto muito parecido com um martelo. Um objeto como se fosse um bloco de concreto, mais ou menos de uns 40 centímetros de comprimento
para mais ou menos uns 30 centímetros de espessura, também conhecido como grossura. Era algo tipo grande, pesado, com o cabo comprido. E eu esperei elas virem. Elas vinham agilmente. Algumas tentavam como que dar o bote, me morder, mas elas não conseguiam encostar na minha pele. Elas vinham para me morder, mas é como se existisse algum campo elétrico, energético, que quando elas iam fechar a boca, elas forçavam como se estivesse tentando forçar uma mordida, mas porém elas não conseguiam encostar as suas bocas com suas presas em mim. Eu observei e era como se tivesse um campo energético, alguma proteção elétrica, algo nesse sentido, sobre a minha pele. Então elas tentavam, forçavam e parecia-se que havia algum desgaste energético nelas nessa ação e elas caíam no chão. E vinham outras e tentavam fazer e acontecia da mesma forma e aí as mesmas se repetiam e eu olhava para o meu lado, para os meus lados estavam repletos de serpentes saindo das matas, saindo de dentro da casa, saindo de todos os lugares, como se elas tentassem me embolar entre elas. Quando de repente, numa força incalculável, numa energia incalculável, eu com aquele objeto em minha mão direita, aquele artefato na minha mão direita, rapidamente, num movimento muito rápido, eu esmaguei todas as cabeças de todas as serpentes. Havia-se serpentes espalhadas por todos os cantos com as cabeças esmagadas. Inúmeras serpentes mortas. Quando eu olhei para a frente, que seria uma varanda nesse casarão, não só aquela que foi minha mãe de criação, como aqueles que também tiveram participação na minha vida tridimensional e tantas outras pessoas, estavam todos com olhar indignados e bravos, como que se eu tivesse feito um crime impensável. E aí eu comecei a desejar, manifestar o desejo no meu coração de me retirar daquele lugar. E quando eu comecei a me afastar, coisa de 2 metros, em sentido a uma montanha, e observando aquele imenso barracão que se encontrava mais abaixo, na qual eu conseguia vê-lo por uma passagem, e vi que várias serpentes haviam vindo dele também. A cena era caótica. Imensas serpentes por todos os lares, mortas, com as cabeças esmagadas, e na frente da casa, todos me olhando com fúria. Quando de repente, aquela que foi a minha mãe de tridimensional me disse: "Você é um desgraçado. Olha o que você fez, maldito." E eu olhei para o lado, para todos, olhando de lado, e comecei a como que ignorá-los e subir. E ela disse:
agora você vai ver o que vai te acontecer. Quando ouço descer em minha direção, vindo da mesma direção que eu iria subir, uma imensa serpente, que parecia ser a mãe de todas aquelas outras que eu digo para vocês que eram imensas, gigantescas, impressionantes em tamanho. Mas essa era muito maior, muito mais imponente, e os seus olhos eram vermelhos, fendados, como que estivessem acesos, pois as outras embaixo eram olhos amarelos, fendados, e elas estavam todas mortas. Eu, observando, vi descendo aquela imensa serpente em estado de fúria, e o movimento dela era extremamente mais rápido, mais inteligente e esperto que as outras, que também eram muito mais espertas em seus comportamentos do que as que estão aqui na terceira dimensão. Essa veio que descendo como que dançando, como que fazendo uma espécie de ritual para poder ali me atacar. E todos observavam. E ela veio descendo imponente entre as árvores, que com sua passagem as árvores contorciam, o chão e a terra vibravam. Mas eu não temia, eu estava em paz, eu me sentia em paz. Algo dentro de mim, uma solidão, uma angústia, havia se cessado. Ela veio e por impulso, eu saltei. Eu saltei atingindo uma altura de aproximadamente uns 15 metros de altura, elevando minhas mãos, segurando o cabo daquele objeto sólido, rígido, semelhante a um imenso de um martelo, mas que parecia um bloco, uma marreta, com o cabo. E aquela serpente não esperou tamanha ação vinda de mim. E quando ela parou, na minha descida, na minha queda, eu empunhei com toda a força, vindo a desferir um golpe mortal na cabeça dessa imensa serpente, na qual o objeto em minha mão, ele chegou a entrar para dentro da cabeça dela. E ela morreu naquele mesmo momento, vendo seus olhos incandescentes, brilhantes, apagarem. Nesse momento eu começo a subir, ouvindo gritos, mas sem palavras, vindo das matas, vindo dos lugares, olhares de indignação, e nesse momento eu volto na terceira dimensão.